Irmãos, a gente sempre ora pelos pedidos todos de vocês, né? Eu sei que aqui hoje tem umas carinhas aqui que eu não conheço ainda, então não sei se é a primeira vez que estão vindo, mas assim, a gente sempre deixa uma caixinha de pedidos lá na entrada da igreja. Se você quiser que a gente ore pelos seus pedidos, você pode sempre colocar os seus pedidos lá na entrada. A gente promete para você que a gente não lê, tá? Aqueles pedidos ficam lá, a gente só ora entre você e Deus. Mas a gente recebe também pela internet, né? Pessoas que mandam pedidos de oração pelo Instagram, pelo YouTube, às vezes pelo grupo de WhatsApp da igreja. Eu sempre digo que se você não colocou o teu pedido de oração ao Senhor, se apresenta ele agora. Aproveita que nós todos vamos orar. Para você apresenta o teu coração a Deus. O Senhor conhece o teu coração, tá? Então você apresenta o seu coração a Deus e aproveita que esse é um momento de intercessão, porque estamos todos orando por isso. Então apresenta o teu coração, o Senhor conhece. Pai, eu te apresento agora cada irmão, cada irmã aqui. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as angústias, os desejos, as tristezas. Antes de mais nada, Pai, eu quero te pedir que nós estejamos no centro da tua vontade. Que os seus planos para nós, que são maiores do que os nossos, que eles sejam confirmados, Pai. Tira do nosso coração, do nosso sonho, do nosso desejo, aquilo que não está em conformidade com o teu plano, Pai. Para que nós possamos sonhar aquilo que é teu. Mas aquilo que está em conformidade contigo, Pai, nos coloca na posição de receber as vitórias. Derruba as barreiras, sejam quais forem, Senhor. Abra as portas onde não existem. Nos ajude a atravessá-las, Pai. Nos dê discernimento, conhecimento. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Pai. Nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, principalmente no relacionamento contigo, Senhor. Abençoa cada um, as famílias. Vai ao encontro de tudo aquilo que nós chamamos de meu. E nós apresentamos a Ti, Pai. E nós te pedimos, cuida, Senhor. Nós somos só mordomos. Cuida, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 54, 17. Quem for encontrando, pode se colocando de pé. Isaías 54, 17. Se você estiver sem Bíblia, senta com alguém que tenha a Bíblia para você poder ler também. A gente vai ler poucas passagens hoje. Não vou nem pedir, porque a pastora Lenita, essa altura, já colocou no YouTube, para quem está acompanhando a gente. Isaías 54, 17. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus, irmãos. Eu estava lendo essa palavra, essa passagem, né? E o Senhor falando comigo sobre o que Ele queria falar com cada um de vocês. E é interessante como, às vezes, a gente conhece determinadas passagens, a gente já ouviu louvores que tem algumas passagens, a gente conhece, às vezes, de cabeça, né? Em geral, assim, eu sou aquele pastor que eu não sei onde que está, né? Assim, eu não sou aquele pastor que fala assim, você vai lá em Provérbios 23, 2 e tal. Eu sei, eu sei que está na Bíblia, mas em geral eu não sei qual é o versículo certo, né? Mas normalmente a gente conhece muitas das passagens da Bíblia, a gente já ouviu falar, a gente conhece um pouco o significado delas, mas às vezes a gente se atenta um pouco mais calma, com um pouco mais de carinho, e a gente aprende uma série de coisas que a gente já devia ter aprendido antes, né? E essa é a grandeza da palavra do Senhor, porque a gente vai aprendendo cada dia com uma profundidade diferente. É interessante como o Senhor faz isso conosco, sabe? E hoje eu queria falar um pouco com você sobre essa passagem que a gente vê lá em Isaías. Aliás, Isaías é um livro belíssimo, né? Porque tem uma série de coisas que a gente depois destrincha e a gente aprende com muito mais profundidade, né? Mas a gente sempre lembra ali que as armas forjadas contra nós não prosperarão. E aí toda vez que eu vejo alguma coisa nesse sentido, né? Eu questiono muito o Senhor, como se eu tivesse esse direito, mas eu me coloco para conversar com o Senhor. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E eu falo, Senhor, mas por que então as pessoas passam por determinadas coisas se as armas não prosperam contra nós? Por que é que nós passamos, às vezes, por determinadas dificuldades? Por que a gente enfrenta determinadas coisas? E já que a gente enfrenta, como é que a gente deveria passar por elas? Se o Senhor diz na tua palavra que toda arma forjada contra nós não prosperará. E eu queria conversar com vocês algumas coisas sobre isso hoje.
Interessante que seja um dia de ceia. Eu não estava me ligando que era dia de ceia, como eu estava viajando. E eu cheguei esse domingo, né? Eu não tinha nem percebido que era dia de ceia, mas o Senhor sabe todas as coisas e faz os planos dele, né? A primeira coisa que eu queria que você entendesse quando a gente lê essa passagem de Isaías é que o Senhor está dizendo que as armas serão forjadas contra nós. Porque às vezes isso é uma das coisas que você não compreende. Que você fala, mas por que é que o Satanás tenta contra mim? Por que que o inimigo tem planos contra a minha vida? Por que que ele tenta me derrubar? Porque às vezes eu tenho que lutar contra determinados planos, eu tenho que lutar contra situações e contra coisas que acontecem na minha vida. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que sim, as armas serão forjadas contra nós. Aliás, Jesus diz que no mundo tereis aflições. E ele começa dizendo isso, né? No mundo tereis aflições. Ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ele está dizendo, você vai passar por essas coisas. Você vai passar. Mas eu estou te dizendo é que você vai passar com vitória. E esse versículo de Isaías, ele diz, as armas serão forjadas. Serão forjadas contra você, contra mim, mas as armas não prosperarão, essas armas forjadas. Só que a gente precisa entender por que é que elas não prosperarão para a gente poder trazer isso para a nossa vida também, né? Mas, antes de mais nada, eu queria que você entendesse que você passa por isso. Jó passou por isso, Jó era um homem que estava nos caminhos de Deus, vários outros homens que estavam na Bíblia passaram por isso, né? E sabe que eu estou assistindo uma série com os meus filhos agora, né, chamada Chosen, né? Que mostra várias passagens, os discípulos, é muito interessante, sabe? Que mostra sobre a visão dos discípulos, né? E a gente estava assistindo um dia desse como eles eram todos tão simples e as coisas eram tão simples e Jesus sorrindo, brincando, se divertindo. E a gente inclusive estava até comentando, né? Como devia ser difícil entender que ele era Jesus, né? Você está ali, porque hoje é muito mais fácil a gente olhar 2000 anos para trás e a gente pensar como eles eram burros, né? Como eles não perceberam que eles estavam com o Messias e tal. Mas eu vou te falar, a gente também tem os nossos graus de burrice, assim, né? Com as coisas de Deus, porque eles passaram por aquilo tudo, eles deixaram tudo escrito para a gente tem todo um manual de como a gente deve agir, e a gente se esquece, a gente erra, e a gente faz e passa pelas mesmas coisas, sabe? E a gente passa por vários e vários problemas, né? Então eu queria que você entendesse que primeiro você vai passar por essas coisas sim, e a gente precisa entender como não deixar essas coisas acontecerem conosco. E a gente tem um manual de instruções para que a gente não se deixe passar por esses problemas, sabe? E aí ele continua falando nesse versículo, ele diz assim, olha, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. E a gente vê na palavra do Senhor que uma das coisas que mais matam, que mais afetam as pessoas, vem da língua. Aquilo que vem da língua é uma arma muito poderosa. Só que, infelizmente, nós, cristãos, muitas vezes usamos a língua contra outra pessoa. Muitas vezes nós somos a pessoa que está forjando a arma contra outro cristão. Ou contra outro não cristão, que também não interessa, porque somos todos criaturas de Deus. Mas muitas vezes você é aquele que forja a arma que está indo contra outra pessoa. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais algumas armas prosperam contra você. Porque muitas vezes você se deixa estar no lugar errado. E olha, a gente aprende que a gente deve viver segundo os ensinamentos de Cristo. Hoje é dia de ceia. A gente está aqui ceando para poder estar em comunhão com Cristo, para poder usar o exemplo de Cristo. Mas Cristo não dizia assim, vai lá e fala mal do fulano, vai lá e coloca Beltrano contra Cicrano. Não, ele dizia, dá outra face, né? E eu costumo dizer lá em casa para as crianças o seguinte, que se alguém faz um mal para você e ele te transforma em alguém que faz um mal para outra pessoa, ele fez 2 vezes mal para você. Quando ele te fez um mal e quando ele te transformou numa pessoa que também faz mal. Só que a gente demora às vezes para entender isso, sabe? E a gente devia cuidar mais da nossa língua. A gente devia ter mais cuidado com aquilo que a gente fala sobre as outras pessoas. E o que a gente fala sobre as outras pessoas é tão poderoso que quando a gente olha no nosso manual de instruções, na Bíblia, a gente vai olhar o Velho Testamento, tinha até briga para receber a bênção do Pai, que é algo falado. Só que às vezes a gente amaldiçoa quem a gente ama. Amaldiçoa os nossos filhos, amaldiçoa nossos pais, marido, esposa e uma série de outras pessoas. A gente agora está lá com a turma do Casados para Sempre, né? Inclusive quinta-feira tem mais um encontro.
E uma das coisas que a gente precisa aprender com relação ao nosso cônjuge é que talvez nós sejamos a pessoa que mais joga maldição no nosso cônjuge se a gente não tomar cuidado. Porque você começa a jogar na cara da pessoa, você é isso, você faz aquilo, você, sabe? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito, muito. Tá? Você quer ter um marido que seja gentil, carinhoso, que te trate bem, começa a jogar essa bênção na vida dele. Começa a dizer, o meu marido é muito carinhoso, o meu marido é ótimo, é impressionante como meu marido é. E você quer uma esposa que seja assim também? Faça isso também sobre ela, sabe? Só que muitas vezes a gente age sobre a língua. E a gente continua, e continuando ali a passagem, está dizendo assim, a língua que é forjada contra ti, você a condenará. E talvez alguém que lê isso pense, não, mas então, eu estou condenando aquela pessoa que falou contra mim. Não, não. O que a palavra do Senhor diz também é que isso pertence a Deus. Você entrega a Deus. E às vezes Deus perdoa, às vezes Deus vai trabalhar com aquela pessoa da maneira que Ele quiser trabalhar. Você entrega ao Senhor e da maneira como Ele quiser trabalhar, você vai deixar Ele trabalhar. Porque às vezes a gente também pensa assim, nossa, como o Senhor perdoou aquela pessoa, do mesmo jeito que Ele perdoou você um dia que você não merecia. Você continua não merecendo, Ele continua perdoando. A verdade é essa. E aí Ele diz assim, ó, essa é a herança dos servos do Senhor. Cara, eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil desse versículo. Porque a herança dos servos do Senhor. Porque é fácil a gente reclamar do Senhor que determinada arma foi levantada contra nós. É fácil a gente falar, Senhor, eu estou na tua casa, eu vou todo culto, eu leio a sua palavra todos os dias. Mas você é servo do Senhor. E eu não estou dizendo se você é filho de Deus, porque nós sabemos, a palavra do Senhor diz o seguinte, ó, todos nascemos criaturas de Deus. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador são filhos de Deus. Mas nem todos são servos. Ser servo do Senhor é diferente. Ser servo do Senhor, Jesus diz assim, olha, mas de todos os mandamentos entenda o seguinte, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você realmente coloca o Senhor em primeiro lugar? Você tem tempo para o Senhor todos os dias? Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer conversar com você. Ele quer que você converse com Ele. Você conversa com o Senhor todos os dias? Você fala do Senhor? Você sente o Senhor todos os dias? Você ama o outro filho do seu Senhor? Porque não é fácil ser servo, gente. Só que a gente precisa procurar ser servo todos os dias. Todos os dias você precisa se transformar. Todos os dias você precisa ser mais firme nas coisas do Senhor. Eu já falei aqui várias vezes, em várias outras pregações, que uma coisa que Tati e eu pedimos muito é que o Senhor jogue luz sobre as nossas trevas. Por que isso? Porque eu, pastor Bruno, tenho as minhas trevas. Às vezes eu não sei onde elas estão. E aí eu peço para que o Espírito Santo jogue luz, e quando ele joga luz eu me envergonho tanto. Porque aí eu percebo aquelas coisas que eu faço que desagradam ao Senhor. E aí é a hora de você dizer, Pai, me ajuda a transformar, me ajuda a mudar, eu quero ser diferente. Eu estou pensando em mim antes de pensar no outro. A gente já falou tanto aqui sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, né? E eu, volta e meia, eu tenho que lutar contra algum dos frutos da carne. Eu já comentei aqui que, de vez em quando eu estou com ciúme da pastora Tati, aí eu me lembro que em Gálatas diz que ciúme é um dos frutos da carne. Eu uso isso para poder livrar o ciúme de mim, sabe? Mas eu estou dando um dos exemplos, assim, né? Mas eu sempre lembro disso, sabe? Sempre lembro disso. Porque quando a gente se casou, eu era muito ciumento. E hoje eu já não sou mais dessa forma, né? Mas eu ainda tenho. Então, de vez em quando, eu preciso me lembrar. Eu tenho que trabalhar isso em mim, sabe? Mas são muitos os frutos da carne. E eu vou te falar, se a gente estiver lendo aqui outra passagem, ó, eu vou abrir aqui para vocês, 2 Coríntios 10, 3. Você não precisa abrir aí se você não tiver com a Bíblia tão na mão assim, não. Que diz assim, ó. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sabe o que esses versículos estão dizendo? Eles estão dizendo uma coisa que a gente já falou aqui na igreja várias vezes. Que nós somos corpo, alma e espírito. Aliás, você é o único ser que é assim. Tá? Porque Deus não criou os anjos com corpo. Sabe? Os outros animais,
não tem corpo, alma e espírito. Você é o único ser que tem corpo, alma e espírito. E aí, como a gente tem corpo, alma e espírito, a gente vive uma realidade que às vezes é diferente, que a gente precisa se lembrar o tempo inteiro, que é, a gente vive num mundo físico carnal. Mas a nossa luta não é contra o mundo físico carnal. A nossa luta é contra o mundo espiritual. E as nossas armas não são armas físicas e carnais. Você pode gostar de fazer luta, você pode gostar de fazer o que você quiser, faça como esporte, vai ser bom para você. Mas não é porque a sua arma é saber se defender. As suas armas são espirituais. E é o que ele está dizendo ali, ó. Andando na carne, ou seja, a gente vive na carne. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque os frutos da carne não são bons. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E esse poder é muito maior do que você pensa. Olha, lá em Lucas 10, 19, diz assim, ó. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O que a palavra do Senhor está dizendo é, ele deu todo o poder. E a primeira pessoa para quem ele deu todo o poder foi Adão. Porque a palavra do Senhor diz que quando ele criou Adão, ele deu autoridade sobre tudo. Sobre todos os bichos, todo ser vivente, sobre todas as coisas que existiam ali. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. A serpente já era sábia naquela época. Imagina agora, alguns milhares de anos depois. Ela já era astuta naquela época. E é aí quando você perde o poder e a autoridade. Quando você entrega. Porque ele é teu como filho de Deus. Você vem como criatura de Deus, um dia você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a ser a habitação do Espírito Santo e você tem poder sobre todas essas coisas. Mas uma hora você entrega esse poder. Porque você decide não ser tão servo assim. Ou você decide que você é mais esperto que Satanás, que a Bíblia diz que era o mais esperto. Esperto segundo a esperteza do mundo, né? Mas também diz que ele é o rei desse mundo. Ninguém chega a esse ponto sendo bobinho, tá? A verdade é essa. E ele é tão esperto que ele tenta cada um de nós naquilo onde nós somos fracos. É assim, é assim. Se o seu fraco é dinheiro, ele vai te tentar com dinheiro. Se o seu fraco é homem ou mulher, ele vai te tentar com homem ou mulher. Se o seu fraco é ego, ele vai tentar no seu ego. Ele vai tentar você aonde você é fraco, porque ele não é burro. Só que ele vai tentar você de uma forma que você não perceba. Porque quem percebe que está sendo tentado, reage. Mas ele tenta você de uma forma que você não percebe. E aí é aquela hora que você pensa assim, eu sou mais forte do que isso. Eu nem passo mais, essas coisas não são mais assim na minha vida. Eu não sou mais esse cara. Eu era um cara que era viciado em bebida, ou era em jogo, ou em pornografia, ou sei lá o quê. Eu não sou mais esse cara. Eu era uma mulher que era viciada nisso ou naquilo outro, ou fofocava, ou falava, eu não sou mais essa mulher. Você não é mais essa mulher porque você mata a carne todos os dias. Mas todos os dias você acorda sendo carne. E todos os dias você precisa decidir se você é carne ou espírito. Todos os dias. Você precisa decidir se você é carne ou espírito. E se você vai viver segundo a carne ou segundo o espírito. Não é por menos que a gente faz jejum, inclusive. A palavra do Senhor diz que existem coisas que a gente só vence com jejum. Então, jejum é primeiro uma arma, mas também que você coloca o seu espírito acima da tua carne. Porque quem precisa comer é a tua carne, não é o teu espírito, né? Então, quando você faz jejum, é isso que você está fazendo. Você está invertendo as prioridades e você está colocando o teu espírito acima. E você se desenvolve cada vez mais. E aí a gente começa a perceber por que é que existem armas que prosperam contra a gente. Só que você pode ir mais adiante. Porque às vezes você está correto nos caminhos de Deus. Às vezes você está sendo um bom servo. Às vezes você já tratou várias coisas na sua vida. Você vigia. Você resiste ao diabo para que ele fuja de você. Porque ele tenta contra você. E a palavra do Senhor diz que ele tenta sim. Que você deve resistir. E aí ele fugirá. E às vezes você faz todas essas coisas.
as armas se levantam e tudo bem, elas vão continuar se levantando, porque eu falei para você, as armas são forjadas contra você. E Jesus disse que você vai ter problemas com esse mundo, mas que você vai vencer, não é? Só que ainda assim algumas armas vencem você. Sabe por quê? Porque você não vive a autoridade de ser filho de Deus. Porque às vezes você não acha que você tem o direito de ter autoridade sobre determinado problema. Porque aqui diz o seguinte, ó, é herança do Senhor. Você é filho de Deus. É herança do Senhor. A gente aprende na Bíblia, em várias passagens diferentes, que nós somos filhos de Deus por Jesus. Que por meio de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós temos tudo isso por herança. E que a gente pode viver o reino de Deus aqui na terra. E aí eu te falo, olha como Deus é incrível, né? Porque como um casal tem força, por exemplo. Porque ele diz que onde 2 ou mais estiverem, ali o Senhor está também. Ou seja, Deus está no casamento, né? E onde 2 ou mais estiverem, ligarem alguma coisa na terra, será ligado no céu. Desligar na terra, será desligado no céu. Ah, pastor Bruno, mas eu sou solteiro. Não tem problema não, você vai orar com tua mãe, você vai orar na tua igreja, né? Você sempre vai estar com outra pessoa. Porque nós somos seres coletivos. Se não fosse para ser assim, Deus tinha feito cada um num canto do mundo. Eu tinha feito um planeta para mim, um para você, igual do Pequeno Príncipe, sabe? Viver num planeta sozinho. É desse jeito, a gente ia viver lá. Não é isso, tá? Nós somos poderosos quando somos juntos. E quando a gente entende que a gente é fraco e que o nosso poder está em ser junto e orarmos juntos. E pedimos as coisas ao Senhor. Mas nós temos que ter autoridade. Autoridade. Eu me lembro que a gente falava muito sobre isso. E a gente conversava entre os pastores, e às vezes a gente está conversando entre os pastores, e a gente começa a conversar, e está no dia que alguém aparecer endemoniado. Aí a gente começa a estudar e discutir várias coisas, e faz isso. Ah, comigo já aconteceu isso, já foi assim. A gente começa a trocar experiência. Aí no dia que acontecer tal coisa, e a gente conta as experiências, tem coisa que a gente não pode nem contar aqui, que às vezes as pessoas vão achar que é mentira. Mas enfim, a gente vai falando sobre autoridade, sobre poder e autoridade. E aí eu me lembro que a pastora Tatiana um dia falou assim, eu quero viver isso. Só para eu poder ter essa autoridade. Aí ela já riu, não sei nem se vai brigar comigo em casa, mas enfim. Aí ela falou, eu quero poder viver essa autoridade. Sabe por quê? Quando você começa a perceber que Deus pôs determinadas autoridades na tua mão, você fica assim, nossa, eu posso fazer isso, sabe? Eu posso agir dessa forma, né? E um dia a gente estava num lugar... E aí a gente estava conversando com a pessoa e a gente percebeu que a pessoa estava tomada, assim, né? E aí a pastora Tatiana chegou bem de mansinho, assim, no ouvido da pessoa e falou assim, fica quieta, em nome de Jesus. Precisa, faz comigo. Do jeito que ela falou ali, eu estava lascado no caso, sabe? Mas na hora eu falei, a pessoa não precisou nem falar alto para ter autoridade, sabe? Ela chegou baixinho e falou, fica quieta, em nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de Jesus, fala não sei o que, não sei o que. A pessoa ficou paradinha, né? Tudo que eu pensei na hora foi, ela viu antes de mim. Não, mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a gente lidou com aquele ser humano e a gente ajudou aquela pessoa, sabe? Porque nós temos esse poder? Não. A verdade é que eu não tenho poder nenhum, nem ela. Nós somos instrumentos e você também é. E a palavra do Senhor diz que nós temos autoridade sobre as coisas. E se você tem medo de falar sobre determinadas coisas a seu respeito... Tem uma coisa muito interessante que eu aprendi há muito tempo atrás, que é a sua arma contra as coisas que te atrapalham é a palavra de Deus. Porque Deus diz na palavra dele que a palavra dele é verdade e que a palavra dele é uma faca e que a palavra dele protege. Então você não sabe como orar, não sabe como reagir em determinada situação, usa a palavra a teu favor. Eu faço isso sem parar. Eu falo, Senhor, o Senhor disse que se eu colocar o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Pai, está precisando acrescentar umas coisas, porque eu estou lá fazendo, estou cuidando da tua obra, Senhor, estou lá na igreja de novo, estou fazendo tal coisa, tal. Acrescenta aí, Pai, foi o Senhor que falou. Ah, o Senhor disse que se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Por que tal coisa está acontecendo? Ah, Pai, o Senhor disse que tal coisa, e eu uso a palavra, É a maior arma que a gente tem. É a palavra de Deus contra as coisas que acontecem na nossa vida, porque Deus não vai contra a palavra dele. Ele não vai contra a palavra dele. Ele pode te dizer, Bruno, tá Deus em primeiro lugar, igual você está achando, né? Mas ele vai tocar no teu coração, né?
mas você precisa ter essa autoridade. Eu queria que você entendesse isso, sabe? Porque eu vejo muita gente na igreja passando por coisas que não era para estar passando. A verdade é essa. E eu me incomodo com aquilo. Ah, pastor, então as pessoas não devem passar por problemas? Devem e vão. Porque a palavra do Senhor também fala que deserto, igual a gente acha que deserto é ruim, não, deserto não é ruim. Deserto é um campo de treinamento. Deserto é onde você vai ser treinado para ser um guerreiro do Senhor. Porque todos nós vivemos uma batalha. Só que tem gente que não gosta de chegar às vezes na igreja e falar de Satanás, de falar de briga espiritual, de guerra espiritual, de um monte de coisa e tal. Talvez você não goste de ouvir também, mas tá tudo bem, você vai viver do mesmo jeito a batalha espiritual. Me ouvindo ou não me ouvindo, gostando ou não gostando, eu falando ou não falando, você vai viver batalhas espirituais todos os dias. E às vezes essas batalhas acontecem a quase todos os momentos. O tempo inteiro você é confrontado com quem você é e com quem Satanás gostaria que você fosse, por exemplo. Com como você age e como Satanás gostaria que você agisse. Toda hora você é confrontado com isso. Só que aí, uma hora, Satanás vence pelo cansaço. Porque ele tenta, e uma hora você entrega para ele. Você fala, beleza, vou lá comer a fruta que eu não devia da árvore do conhecimento do bem e do mal. Afinal de contas, né? Tem razão, ele tem razão. A gente entrega. Somos nós que entregamos as coisas todas, sabe? Eu sempre me lembro assim, muito de Davi. Porque Davi é um homem que a palavra diz que ele andava segundo o coração de Deus, né? E eu lembro disso porque eu penso assim, Senhor, será que um dia eu vou ter essa capacidade, né? Será que o Senhor vai olhar para mim um dia e vai falar assim, Bruno era um homem que andava segundo o coração de Deus, né? Eu fico pensando nisso porque eu fico pensando, nossa, deve faltar tanta coisa na minha vida para eu andar segundo o coração de Deus, porque eu fico tentando trabalhar em mim assim como vocês, né? E eu fico pensando, Davi, que era esse homem, que foi o homem que foi escolhido para ser rei, para poder governar aquele povo, para levar aquele povo aonde Deus queria, para cuidar deles. Davi pecou por causa de uma mulher casada. Sabe? É impressionante. Você pensa, nossa, é um homem que andava segundo o coração de Deus, né? Aí Davi vai lá, se envolve com uma mulher casada, não satisfeito com isso, ele pega o marido da mulher casada e põe para lutar na primeira fila da guerra, para o cara morrer e ela ficar viúva. Que é isso que acontece, né? Até que o Senhor usa um profeta para poder chegar para Davi e falar assim, Rei, eu preciso de uma ajuda sua. Tinha um homem que tinha várias ovelhas, era muito rico, tinha um monte de coisa e tal. E aí ele vai e pegou a ovelha de outro homem e matou e tal. Está falando de Davi para ele mesmo, né? Usando uma metáfora. E Davi falou, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ele fala, pois esse homem é o Senhor. Né? E aí que Davi percebe. E aí Davi percebe e aí ele se arrepende profundamente. E a palavra do Senhor diz que ele se arrepende mesmo, com muita amargura, com muito choro e tudo. E olha, Deus perdoou Davi, mas a justiça de Deus foi feita, porque o filho de Davi com aquela mulher morreu. E Davi chorou muito a morte daquele filho. Depois ele se ergueu, se levantou, voltou para os caminhos do Senhor, e aquela mulher lhe deu Salomão mais adiante, sabe? O que a história de Davi mostra? A história de Davi mostra que Deus perdoa, a história de Davi mostra que Deus é maravilhoso, que Deus tem os planos dele na nossa vida, mas a história de Davi também mostra que se a gente não tomar cuidado, a gente cai. A gente cai, a gente peca, a gente erra, e a gente pode destruir a nossa família, a gente pode destruir a nossa igreja, a gente pode destruir a nossa casa, a gente pode destruir a nossa saúde e um monte de outras coisas, sabe? Deus gostaria que você pudesse viver em plenitude o fato de que toda arma forjada contra você não prosperará. Mas não é sempre que você vive isso. E era isso que o Senhor estava falando comigo, sabe? Eu estava me perguntando, falando, Senhor, o que as pessoas precisam fazer para que as armas forjadas não prosperem contra elas? E o Senhor dizia, seguir o manual de instruções. Eu falava, o Senhor toca muito no meu coração que às vezes nós, dentro da igreja, vivemos a nossa cristandade até um determinado limite. E dali a gente não atravessa. E aquele atravessar é a gente ir mais profundo. É a gente ir mais fundo. É a gente conhecer o Senhor com mais profundidade. É a gente ter mais autoridade sobre as coisas. É a gente viver o reino do Senhor na terra. É a gente viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu já contei para vocês aqui várias coisas que eu vivo em comunhão com o Espírito Santo, né?
Essa viagem, por exemplo, aconteceu uma coisa boba, mas para mim era super importante. Eu estava muito cansado, porque eu ia sair lá, eu estava na Colômbia, tinha que fazer um monte de escala para chegar aqui em Brasília. E eu estava muito cansado, eu tinha um monte de reunião no outro dia de manhã, e eu ia sair cedinho, chegar meia-noite e tal. E aí eu tentei fazer um upgrade para a classe executiva, para poder voltar de executiva, e era muito caro. E aí eu desisti. E aí eu fui de econômica mesmo, falei, Senhor, eu estou tão cansado, Pai, eu estou muito cansado, mas eu precisava que o Senhor me ajudasse a descansar. Então, o Espírito Santo, o Senhor vai me descansar aqui. Eu não sei como eu vou sentar no lugar que estava apertado, eu senti que estava num lugar que tinha outro cara grande do meu lado, assim, não chegava a ser que nem o pastor Márcio, não, mas era um cara grande. E aí tinha um cara grande assim do meu lado, e eu estava meio claustrofóbico, e eu falei, Senhor, Espírito Santo, cuida, porque o Senhor que está cuidando, foi o que o Senhor me trouxe aqui, eu vim aqui para falar de Deus, eu falei um monte de Deus naquela viagem e tal, falei, cuida aqui e tal. Fechou o avião, o cara levantou, sentou na outra fila para poder sentar com a mulher dele, e eu viajei deitado nas 3 poltronas assim, né? Aí nessa hora eu só lembrei da pastora Lenita falando assim, Deus não é seu pai, é seu avô, né? Porque tem coisa que só acontece com você. E é verdade, tem coisa que só acontece comigo. Mas eu procuro viver essa relação com o Senhor mais próximo, sabe? O mais próximo possível, assim. E às vezes você está se perguntando, mas eu estou fazendo essas coisas todas e eu ainda estou vivendo alguma dificuldade. E aí eu já estou finalizando, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Que eu falo muito para os meus filhos lá em casa, que é o seguinte: se você está vivendo uma determinada batalha e você está sendo derrotado e você está completamente nos caminhos de Deus, você está no caminho certo, você está do lado certo, é porque a batalha não acabou ainda. Parece que você está sendo derrotado, mas é porque ela ainda não acabou. Porque se você está do lado certo, você já teve vitória. Porque o incrível da palavra do Senhor é que ele diz que já acabou. Você só não viveu tudo que já acabou, mas ele diz que já acabou, que já chegou lá no final, e que um monte de coisa, né? Porque para Deus não tem passado, presente e futuro, tal, você já está do lado certo. Então, a única coisa que Satanás fica tentando fazer o tempo inteiro é tirar você do lado certo. Porque tem um lado que vence e um lado que perde, e a Bíblia, inclusive, diz qual é o lado que vence e qual é o lado que perde. E ela diz o que a gente precisa fazer para estar do lado que vence e do lado que perde. E aí você só precisa escolher estar do lado que vence. Só que às vezes você está ali do lado que vence e você está achando que está perdendo. Mas é porque não acabou ainda. É porque não acabou ainda. Quando as pessoas estavam lá no meio do deserto, não tinha acabado ainda. Elas estavam sendo treinadas. Eu sempre imagino o deserto como um campo de treinamento de guerreiros. Você está ali para treinar o teu ego, você está ali para treinar a tua fé, você está ali para não ter mais medo, para treinar o seu temor e o seu tremor, para você poder treinar, você ajudar ao outro, você se entregar pelo outro e você ser servo de verdade. E eu queria finalizar hoje fazendo uma oração para você nesse sentido, porque eu sinto que nós todos precisamos fazer mais isso. Por que eu digo nós todos? Porque é muito fácil o pastor chegar aqui e dizer assim, vocês todos precisam fazer um monte de coisa. Não precisa nada. Quando eu estou preparando a pregação, ela fala muito mais comigo do que com vocês. Tem hora que eu imagino, inclusive, o seguinte, que se eu chegar aqui no altar e falar e ninguém escutar, o Senhor já vai ter cumprido o propósito dele, porque ele queria falar era comigo. Porque aí ele está falando, Bruno, olha só, seja mais servo, entrega mais, esteja mais nos caminhos de Deus. É como se ele estivesse falando comigo o tempo inteiro, sabe? Então hoje eu queria fazer uma oração com você para poder te ajudar a viver isso. Mas eu queria te fazer um convite a uma reflexão também, sabe? Para você chegar na tua casa, e se você tem mais alguém na sua casa, se você não é uma pessoa que mora sozinho, se você tem mais alguém na tua casa, experimenta primeiro fazer uma oração em dupla. Sabe? Vocês dois, você e seu irmão, você e sua mãe, você e seu marido, faça uma oração em dupla. Botando todo o poder de Deus em cima das coisas que vocês estão passando, que você está passando, e trazendo autoridade e determinando determinadas vitórias. E aí depois eu queria te convidar a fazer uma reflexão sozinho, que é você começar a pedir para o Espírito Santo te mostrar onde é que você precisa melhorar. Porque é tão fácil a gente usar a nossa língua contra o outro, mas a gente não usar a nossa oração a nosso favor para que a gente possa ser transformado. E toda hora a gente precisa ser transformado em alguma coisa. E se a palavra de Deus diz que a arma forjada não vai prosperar contra você, e de alguma forma ela está prosperando, a gente precisa abrir os nossos olhos. A gente precisa ser mais esperto. A gente precisa transformar alguma coisa em cada um de nós. Então eu quero te convidar depois a fazer essa reflexão e pensar o que é que eu preciso melhorar. Eu realmente tenho amor, eu tenho mansidão, eu tenho carinho pelo próximo, eu já perdoei quem eu tinha que perdoar, eu já limpei o meu coração das coisas que precisam ser limpas. Eu estou na casa do Senhor, eu coloco Ele em primeiro lugar.
Pensa sobre essas coisas todas e eu vou orar com você agora, para que Deus possa trazer essa reflexão para você e você possa entender o que o Senhor tem para a sua vida. Pai, eu te apresento agora, Senhor, cada pessoa dessa igreja, os que estão aqui e os que estão nos assistindo à distância, Senhor. Senhor, nós queremos viver como o Senhor espera de nós, com o exemplo de Jesus Cristo, Pai. Sermos mais servos e sabermos ser filhos de Deus, vivendo o teu reino aqui na terra, para que nada de errado prospere contra nós. Eu te peço, nos mostra o que precisa ser transformado em cada um de nós. Nos dá mais ousadia, mais autoridade, mais certeza, aumenta a nossa fé, diminui o nosso medo e a nossa insegurança. Nos transforma, Pai, cada vez mais. Nós entregamos os nossos problemas todos a Ti, porque o Senhor diz que o Senhor leva sobre si. Então nós entregamos a Ti, porque não são nossos, nós somos filhos de Deus que criou tudo. E nós tomamos posse das nossas vitórias, em nome de Jesus. Amém.